Em 2013, o IBGE fez uma pesquisa aqui no Brasil e ele concluiu que em torno de 8%, de 8 a 9% dos brasileiros se declaram vegetarianos. Você vai encontrar vários tipos de vegetarianismos diferentes também. Você vai ter aquela pessoa que não come carne vermelha e que se considera vegetariana, usa esse termo: se eu sou vegetariano, não como carne vermelha e pronto, né? Mas come carne branca, come carne de peixes, né? Vindo das águas, do mar, etc. É certo? Você vai achar pessoas que comem só peixe, né? E que também se colocam como vegetarianos. Você vai achar pessoas que, embora não comem carne de espécie alguma, comem produtos de origem animal, como queijo, leite, ovo. E você tem aquele vegetariano que é o chamado vegetariano estrito, que não come nada de origem animal. E soma-se a essa categoria o conceito hoje de vegano. Mas o vegano é uma postura que ultrapassa a questão alimentar. O vegano, ele não usa couro, ele não usa shampoo que tenha sido testado em animais, ele tem uma postura, não come mel, não usa lã, né? E tem uma postura em geral mais assim, ativista em relação ao tema, né? E por fim, você vai ter a dieta crudívora. A dieta crudívora, ela é só de coisas cruas, não de origem animal. O que eu percebo no dia a dia de atendimento é que muitas vezes o vegetarianismo é uma vantagem, porque quem come carne acha que, de uma forma geral, está suprindo as necessidades todas comendo carne. E quem é vegetariano, ou quem se torna vegetariano, às vezes se preocupa mais em tentar incluir mais vegetais na alimentação. E só isso já deixa a alimentação mais saudável. Geralmente o vegetariano tem uma variação muito maior na refeição. Ele não come carne, mas ele come produtos cereais integrais, sementes, castanhas, frutas secas, frutas frescas, né? Não se limita só a arroz e feijão, a lentilha, quinoa, vários outros grãos, né? Então é uma refeição mais rica. Felizmente as pessoas têm noção hoje em dia do que é vegana, as pessoas estão conscientes dessa palavra, antigamente não era. Quando eu virei vegetariana, 4 anos atrás não se falava muito nisso, assim, você falava vegano, as pessoas falavam, como assim, o que é vegano? Hoje, nos lugares, as pessoas estão muito mais bem informadas, os funcionários, os donos dos estabelecimentos, e muitas vezes tem indicado nos menus já. Então, tem vezes que você tem que perguntar, porque não tem nada, mas as pessoas já sabem mais ou menos o que isso significa, então você não precisa ficar explicando tanto. Veganismo é excluir exploração animal na medida do possível e do praticável. Então, se uma pessoa que está morando numa cidade do interior, ela quer ser vegana, mas naquela cidade não vende nenhuma pasta de dente que não faz teste em animais, ela não vai ser menos vegana se ela comprar essa pasta de dente, entendeu? Porque é na medida do possível e do praticável. O veganismo é baseado em razão e em compaixão. Não existem dogmas no veganismo. O principal projeto defendido hoje pela Sociedade Vegetariana Brasileira é a segunda sem carne, né? Para que a pessoa ela conheça, né, tenha uma introdução, se permita uma dieta mais leve e faça consigo próprio as comparações. Você pega o município de São Paulo, adota a segunda sem carne, isso é, a merenda escolar na segunda-feira não tem nada de origem animal. Só no município de São Paulo são 70 toneladas de carne que não são consumidas naquele dia em função da dieta que é adotada. Isso traz um debate para os pais, para as crianças, né? E uma experimentação. A principal dificuldade que eu senti nesse processo e que eu ainda sinto para ter uma alimentação do jeito que eu gostaria de ter, né, o aspecto social, porque nós ainda vivemos numa cultura predominantemente carnívora, né, e onívora, e assim, chama muita atenção você ser vegetariana, todo mundo questiona, né? Eu passei por 3 gestações e todo mundo achava que eu ia
passar mal ou prejudicar meus filhos em função do vegetarianismo, que não é verdade. Às vezes parece que as pessoas estão esperando que você ceda de alguma forma. Então, lidar com isso é um pouco difícil. Não é só você que está na equação, né? As outras pessoas também. Eu achei que ia ser difícil pra caramba. Eu achei que eu ia me sentir restrito por causa das opções de comida, por causa das opções até de lazer, quando seus amigos chamam para ir para uma churrascaria, por exemplo, ou para um rodízio de sushi. Mas foi libertador, porque o fato de eu consumir aqueles produtos sabendo que era errado me fazia um mal que eu não percebia. E ele estava sempre ali. Então, uma vez que eu me livrei disso, que eu passei a não consumir mais nenhum produto de origem animal, passei a não usar mais nenhum artigo de couro, como bota, por exemplo, foi libertador. Eu me senti mais leve e eu perdi uns quilos também. Eu devo ter perdido uns 8 quilos, então eu fiquei mais leve também, não? Tanto conotativamente quanto denotativamente. É importante, para começar, fazer sempre um acompanhamento nutricional, pelo menos no começo, assim, não necessariamente todo mês ficar fazendo acompanhamento, mas para ter uma noção da base, do que precisa ter nessa dieta para ela ser equilibrada e para suprir as necessidades. A primeira coisa é acreditar que os hábitos são mutáveis, né? E inclusive o nosso paladar. Eu, quando era criança, eu me lembro que eu só gostava de banana, a única fruta, né, que eu gostava. E verdura, então, nenhuma, né, praticamente. E a gente muda, a gente apura o paladar, né? E tudo fica mais gostoso mesmo, né? E a outra coisa é pesquise, estude. Hoje em dia tem muitos livros, tem revistas, sites, grupos virtuais, né, que falam muito do assunto. Para ser uma escolha embasada. Né? Eu acho muito legal esse despertar das pessoas para ver o impacto que a gente está tendo no planeta e para os animais e para o nosso próprio corpo e tal. Então eu acho que é algo que é meio holístico, assim, faz bem para tudo, para todos. E eu acho muito legal que isso tenha crescido e esteja crescendo cada vez mais.